Pessoal, aula de matemática chegando e a tia Aline vai começar fazendo correções das páginas 40 e 41. Só o exercício 3, A, B e C. Resolva os problemas e faça o registro de suas estratégias. A. Marta e Verônica encontraram 10 bonecas de pano em uma caixa de brinquedos e distribuíram igualmente entre elas para poder brincar. Quantas bonecas cada uma recebeu? Galerinha, aqui nesse espaço vocês poderiam desenhar, tá? Porque fica até mais fácil entendimento. Então, no problema nós temos duas crianças e elas encontraram 10 bonecas. Então, vocês poderiam distribuí-las para ver o resultado. A tia já colocou 10 dividido por 2, ou seja, 10 bonecas dividido para duas crianças. Cada criança ficou com 5. Achamos o resultado. Quantas são as bonecas? 10 bonecas. Quantas são as meninas? 2 meninas. Quantas bonecas receberá cada menina? Cada menina ficou com 5 bonecas. Agora, registre a operação matemática realizada. O que nós fizemos então? O desenho ia explicar muito bem isso. 10 dividido por 2 é igual a 5. Certo? B. Em uma caixa de brinquedos havia 24 carrinhos. Tiago, Vitor e Francisco o distribuíram igualmente entre si. Quantos carrinhos cada menino recebeu? O que a gente tem que fazer aqui, galerinha? Saber, olha, eu tenho 24 carrinhos que foi dividido para quantas crianças, né? Quantos meninos? Para 1, para 2, para 3. Certo? Pode fazer o desenho também, para ficar mais fácil. Registre a operação matemática. Já colocamos. 24 dividido por 3 é igual a 8. Cada criança, então, ficou com 8 carrinhos. Continuando a correção, na página 41, temos o exercício C. Um produtor de frutas coloca em cada caixote 10 embalagens com morangos. Se ele tiver 20 embalagens de morangos, de quantos caixotes ele precisará? Galerinha, quando a gente vai ler um probleminha, a gente primeiro precisa compreendê-lo, tá? Então, aqui está dizendo que ele coloca em cada caixote 10 embalagens com morangos. Se ele tiver 20 embalagens de morangos, de quantos caixotes ele precisará? Registre a operação matemática, ou seja, 20 dividido por 10, certo? É igual a 2. Ele precisará, então, de 2 caixotes. Correção feita. Agora, a gente vai começar com um assunto novo, lá na página 36. Mas antes, eu gostaria de lembrar com vocês sobre a aula anterior. Nós estudamos sobre o quê? Sobre o dobro. Lembra? O que é o dobro mesmo? É quando a gente divide ou multiplica por 2. Hoje, então, o nosso tema é a terça parte e o triplo de quantidades. Quando a gente fala, né, terça parte, o triplo de quantidades, essas palavrinhas terça, triplo, nós estamos falando em 3. Isso mesmo. Então, a gente vai fazer uns exercícios para a gente entender melhor o que vem a ser o triplo e a terça parte, tá? Vamos então lá Olha, contorne as embalagens em 3 grupos com quantidades iguais de embalagens. Aí tá perguntando quantas embalagens ficaram em cada grupo. Turminha, eu tenho as embalagens, mas eu não consigo dividir elas, porque elas estão todas misturadas. Tem uma estratégia que eu gosto bastante. Ó, vamos começar a entender melhor. Cada um usa a sua estratégia, tá? Como estamos falando em triplo, e eu preciso dividir essas caixas em 3, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Mas como? Agora eu conto a quantidade total para começar a distribuir aqui nos meus grupinhos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
12 caixas para dividir em 3 grupinhos. Vamos dividir com a tia? Me ajuda a contar em casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É a minha quantidade total de caixas. Agora eu sei, então, cada parte contém quantas embalagens? Contém 4. Cada grupinho tem 4 caixinhas, 4 embalagens. Então, quando eu vou dividi-las, olha só, 1, 2, 3, 4, eu formo um grupo. 1, 2, 3, 4, eu formo outro grupo. 1, 2, 3, 4, novo grupinho. Eu dividi e elas ficaram com parcelas, né, com quantidades iguais. Então, a resposta, quantas embalagens ficaram em cada grupo? 4 embalagens em cada grupo. Certo? Mas então, quando a gente fala em terça parte, nós estamos falando em dividir. Pronto, já achamos já o que seria a terça parte. Olha só ela aqui, ó. A terça parte, ela está igual à primeira parte e à segunda. Elas foram divididas igualmente. E assim eu consigo achar o resultado. Olha só, então a gente já começa a criar o primeiro, né? Terça parte. É quando a gente fala em divisão, para encontrar o outro resultado de parcelas iguais. Certo? Vamos então para a página 37. 2. Desenhe o triplo de peras. Quantas peras foram desenhadas? Turminha, percebe que agora o exercício 2, eu não tenho mais a quantidade total igual eu tinha das caixinhas. Então, o que eu vou ter que fazer? A primeira coisa, eu tenho que pensar a minha quantidade inicial que eu tenho aqui. Ah, eu contei. Vocês contaram aí? Tem 5 peras aqui. Mas eu preciso saber o triplo delas. Então, eu vou desenhá-las quantas vezes? 3 vezes. Eu vou desenhar elas 3 vezes. Olha só. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, que é a minha quantidade inicial, uma vez. 1, 2, 3, 4, 5. Já desenhei 2 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, eu já desenhei 3 vezes. Com isso, eu fiz o quê? Eu encontrei um triplo. Pensar no triplo é pensar em vezes, é pensar em colocar mais, é montar mais grupos. Porque eu tenho um grupinho, 2 grupinhos e 3 grupinhos. E eu não tinha essa informação no começo do meu problema. Eu tinha somente inicial, né? Quantidade inicial. Eu precisava saber o triplo. Então, é a quantidade vezes 3. Olha só. Então, aqui é o triplo. Certo? A gente fala em vezes. Então, já tem uma resposta. Quando multiplicamos uma quantidade por 3, encontramos o triplo da quantidade inicial. Certo? Ficou claro para vocês esses conceitos de terça parte e de triplo? Então, voltando, terça parte é quando eu tenho a quantidade total e eu divido. Por quanto? Por 3. Triplo é quando eu já tenho a quantidade inicial, mas eu coloco ela 3 vezes mais. Multiplico ela. 1, 2, 3. Pronto, eu consigo
façam com calma, tá? Começa a primeiro a recapitular, a entender tudo, para a gente começar a fazer os exercícios. É muito simples, mas a gente precisa de uma certa organização aí das ideias, tá? Porque elas estão muito interligadas quando a gente fala em triplo, quando a gente fala em terça parte. Mas a gente tem que saber qual que é a conta que a gente vai fazer no momento, né? Que a gente vai começar a elaborar para a gente resolver o nosso probleminha. Vamos então na página 37. 1. Tiago, Vitor e Francisco retiraram na caixa de brinquedos 4 dinossauros cada um. Opa, eu já tenho uma informação. Lembra quando eu tinha falado do desenho? Que o desenho ele é fundamental. Olha, eu tenho o Tiago, eu tenho o Vitor e eu tenho o Francisco. Eles retiraram da caixa quantos dinossauros cada? 4. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fiz o desenho. Vamos seguir no problema. Quantos dinossauros ao todo foram retirados? Registre a resposta com escrita multiplicativa. Turminha, quando a gente olha para esse desenho, fica mais claro. 1, 2, 3 crianças e cada criança pegou 4. Ou seja, resposta aí na frente. 3 vezes o 4. É igual a quanto será? Como que eu fico sabendo esse resultado? Contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quer dizer que ali naquela caixa haviam 12 dinossauros. Certo? Então essa é a resposta da 1. 2. Beth fez 12 sanduíches de pão integral com queijo e quer distribuí-los igualmente em 3 pratinhos. Olha só, a pergunta já está muito, já dá para a gente ter um entendimento aí. Então ela fez 12 sanduíches, mas ela quis separar em 3 pratinhos. Vamos separar para ela, ó. 1, 2, 3. Vamos dividir os sanduíches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí na 2 tem a perguntinha A e a B. Vamos lá. A. Escreva a quantidade de sanduíches a serem distribuídos. Tia já falou, já está lá no problema. Quantos sanduíches que eu tinha para distribuir? 12. 12 sanduíches. B. Registre a operação matemática que representa quantos sanduíches ficaram em cada pratinho. Não sei se vocês perceberam, mas quando a tia Aline pegou, já tinha colocado os 3 pratinhos, eu falei, vamos distribuir, vamos dividir os sanduíches do pratinho. Quando eu falo em dividir, já tem um conceito, né? Eu fiz o quê então? Eu peguei os 12 e eu dividi pelos 3 pratinhos. Qual vai ser o resultado? Cada pratinho ficou com 4 sanduíches. Olha que legal. 12 dividido por 3 igual a 4. Quer dizer que cada prato ficou com quantidades, né, iguais. 4 sanduíches cada. Fácil ou difícil? Fácil, hein? 3. Responda os itens a seguir. Isso aqui vai ser, a gente vai precisar pensar um pouquinho. A, B, C e D. Ó, o triplo de 4 sanduíches de pão integral é o triplo de 4. Como que eu faço o triplo de 4? É pensar. Triplo é vezes. Então, se é vezes, eu preciso colocar
3 vezes o 4, né? Ó, uma vez, 2 vezes e 3 vezes. Então, quando a gente fala o triplo de 4, é igual a quanto? Vamos fazer conta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, certo? B. O que deve ser feito para encontrar o triplo de uma quantidade inicial? Vou voltar na pera. Então, para vocês pensarem, ó, para ajudar vocês a pensarem melhor. Quando a gente fala em triplo, nós temos uma quantidade inicial e nós colocamos a mais. Nós multiplicamos para ela ficar mais, né? Como a gente está falando em triplo, então quer dizer que é vezes 3. Então, o que a gente tem que fazer? Multiplicar por 3. Vou apagar esse daqui, tá? Certo? Multiplicar por 3. C. A terça parte de 12 sanduíches de pão integral é... E agora, terça parte? É eu pensar em terça parte, dividir. É quando eu tenho a quantidade total e eu começo a dividir lá em 3 para achar a terça parte. Ela seja igual às outras. Então, vamos separar aqui melhor, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui eu preciso, eu tenho os 12 sanduíches e eu preciso achar a terça parte. Então, o que eu faço? Eu vou dividir. Dividir eles, olha. Dividir em uma parte, 2 partes, 3 partes. A terça parte ficou com 4 sanduíches. Olha que fácil, galerinha. Então, encontrar essa terça parte é fazer a divisão para que ela seja igual. D. O que deve ser feito para encontrar a terça parte de uma quantidade inicial? E aí, para encontrar essa terça parte? É dividir por quanto? Por 3. Muito fácil, né? Então, a gente vai começar a criar esses conceitos para ficar bem claro na sala de matemática, não ficar dúvida para vocês. Vamos lá? De novo, turminha. Falar em terça parte é a mesma coisa que eu tiver um bolo e tiver 3 crianças e eu dividir em 3, para que cada criança consuma, né, as partes iguais. Então, eu divido. Agora, quando eu falo triplo, eu já tenho uma quantidade inicial e eu multiplico por 3 vezes 3. Certo? Então, sabendo desses conceitos, entendendo melhor, vocês vão elaborar, olha só o quadro, uma situação problema para as imagens a seguir aí embaixo. Pensando, olha a primeira imagem, quantas crianças tem aí? Quantos monstrinhos tem aí? Elabora uma situação problema bem interessante, hein? Quero ver depois na apostila de vocês, no caderno, na verdade, né? Vai lá no caderno de matemática, coloca a data de hoje, bonitinho, faz um desenho dessa nossa aula, para que fique esse conceito aí bem estabelecido na cabecinha de vocês. Vamos lá então? Agora tem um quadrinho aqui embaixo, ó. Você aprendeu o quê? Então responda agora para a tia em casa. Encontrar a terça parte de uma quantidade é o mesmo que o que então? Encontrar a terça parte é dividir a quantidade em 3 partes iguais, certo?
E encontrar o triplo de uma quantidade é o mesmo que o que, então? Triplo é multiplicar a quantidade por 3, tá? É exatamente isso que vocês colocarão aqui embaixo. Galera, para entender melhor, hoje temos Matifique. Eu quero que vocês brinquem bastante. A divisão nós estamos criando conceitos, tá? Brincadeiras, porque a divisão com a multiplicação, elas são amiguinhas. Elas têm que caminhar juntas, certo? Então, tem Matifique e tem um exercício para vocês, ó. Corre lá na página 41, tem o exercício 4, só o 4, A e B, tá? Para vocês fazerem, compreenderem, leiam o enunciado, façam desenho, como a tia Aline colocou aqui, ó. Procure fazer a compreensão primeiro, para depois chegar no resultado, tá bom? Bora brincar agora com o Matifique.